Oi gente, tudo bom com vocês? Eu sou a Larissa e esse é o podcast Filme da Semana, que hoje não é exatamente sobre um filme. No último episódio que eu fiz sobre a minha atualização de leituras, que foi no final de outubro, o episódio número 82 para ser mais específica, eu comentei que aquele provavelmente seria o último episódio sobre as minhas leituras esse ano. E mais uma vez, para surpresa de ninguém, eu estava enganada. Assim, eu queria estar trazendo mais livros para vocês. Nesse intervalo entre um episódio e outro, eu concluí 3 leituras. Queria que fosse mais, vou falar delas aqui. E tem mais 2 livros que eu tô pra terminar até o final do ano, até pra conseguir bater minha meta. E vou falar de leve deles no final do episódio, porque eu não terminei ainda, então muita coisa pode acontecer ainda, né? Uma coincidência. Os 3 livros que eu vou falar aqui, de maneira mais especial, eles foram escritos por mulheres. Eu acho que isso ainda não tinha acontecido aqui nas edições sobre livro. São leituras contemporâneas, publicadas na última década, cada um num país e cada um com sua particularidade. 2 deles eu li em leituras coletivas e, olha, ler um livro e discutir com seus amigos sobre ele é bom demais. Tem livro que cresce muito com a discussão, que é o caso do primeiro livro desse episódio, que eu terminei mais recentemente, vou começar por ele, que é Canção de Ninar, da Leila Slimani, que é uma escritora franco-marroquina, que também é jornalista e diplomata. O livro foi publicado em 2016 e ganhou o prêmio Goncourt, que é o Oscar da literatura francesa, se é que me permitem usar essa expressão horrorosa aqui. O que importa é que o prêmio é importante e esse livro ganhou ele. Canção de Ninar é um livro muito particular e eu já vou deixar avisado que se você não gosta de finais abertos, não vai nesse livro. Não é um spoiler, é uma recomendação. Porque a página do Scooby do livro tá cheio de gente revoltado que não entendeu o conceito do final. Até eu que gosto de finais abertos não amei a conclusão. É um pouco frustrante, sabe? Mas eu entendi o ponto da autora, foi uma boa leitura, eu dei uma nota alta, a discussão foi muito boa. Ele meio que é um thriller, mas bem diferentão. Ele já abre com um grande evento criminoso que dá uma chocada. Eu tinha lido várias sinopses e nenhuma delas falava daquilo, então eu não vou falar daqui também para vocês terem um choque na primeira página do livro. Mas enfim, tem esse crime e a história vai voltando no tempo para a gente entender como que as coisas chegaram naquela situação. A gente vai acompanhar aqui uma família, que é um jovem casal com 2 filhos pequenos, onde a mulher quer voltar para o mercado de trabalho, meio que a contragosto do marido. Então, eles vão e encontram uma babá que se encaixa como uma luva na vida deles, uma vibe bem Mary Poppins mesmo. Só que a vida real não é assim, as pessoas são complexas e os seus relacionamentos também. Daí tudo começa a se desenvolver e é curioso que, pensando agora, não acontece muita coisa no livro. Mas, ao mesmo tempo, eu fiquei muito curiosa para traçar um perfil daqueles personagens e saber mais sobre eles. Eu esperava thriller, ganhei crítica social. Até porque um dos temas centrais, além da dependência emocional e tudo essa parte, fala muito sobre a exploração de trabalhadores domésticos, num recorte super específico da França, mas que dá super para trazer para nossa realidade. Se vocês forem ler, eu recomendo convencer um amiguinho para ler junto com você, porque é uma leitura muito fácil, é um livro muito curto, e conversar sobre ela no final é muito mais legal. Aqui no Brasil ele saiu para Tusquets, que é um selo da editora Planeta, mas eu li pelo Kindle, e ele tem menos de 200 páginas. O segundo livro de hoje também foi uma leitura coletiva e ele entrou pro meu top do ano porque é uma leitura muito boa, que chama Dentro de Ti Ver o Mar, da escritora portuguesa Inês Pedrosa, publicado em 2012, que aqui chegou pela editora Alfaguara. Mas o livro físico é raridade hoje em dia, eu acabei lendo no Kindle mesmo. Se bem que tanto faz a edição, porque não se traduz obras do português de Portugal. Daí já vem o primeiro choque. Mas assim, salvo algumas palavras que são completamente alienígenas pra gente, tipo ecrã, foi uma leitura bem gostosa, lírica, cheia de devaneios e até parte da ação acontecendo aqui no Brasil. Ela conta a história de 3 mulheres que são completamente diferentes, mas que cruzam a vida uma da outra de certa maneira.
Dessas três, a grande protagonista da história, na verdade, acaba sendo a Rosa, que é uma cantora de fado, mulher independente, mas que sofre de um mal conhecido que é cair em papinho de esquerdo macho. E tinha umas horas que eu queria entrar no livro e chacoalhar ela pra parar de ser besta. Mas, assim, o grande conceito do livro é a busca de uma identidade no mundo globalizado. A Rosa, ela tá lidando com seus problemas cotidianos, a sua carreira que tá decolando e a encheção de saco de ser amante dela, mas também ela tem a busca do seu pai, que nunca conheceu, uma relação conturbada com a mãe. Ela é muito mais complexa do que isso. Uma das tramas paralelas, que é a minha favorita, acompanha a Fahimah, que é uma imigrante iraniana que acaba se casando com um português para conseguir o green card e fugir de um casamento arranjado no seu país. Falando assim, parece uma história bem clichê, mas essa parte é muito bem construída e bota o dedo na ferida, principalmente do chamado feminismo liberal, que trata as mulheres muçulmanas como coitadas, que são oprimidas por usar um véu e só isso, achando que as soluções elas são simples, só que não são. Não existem soluções simples para problemas complexos, né? E a Fahimah é uma personagem muito complexa. Ela sabe que ela nunca mais vai poder ver a família dela, que ela ama, mesmo tendo consciência do quanto ela sofreu no Irã. E ela odeia a sensação de ficar devendo algo para as pessoas que ajudaram ela, por assim dizer. E de precisar de ser um modelo entre os grupos que ela transita. A pessoa exótica, a pessoa que todo mundo tem dó, etc. Gente, é difícil descrever esse livro, mas ele é realmente uma delícia de ler. Só para frisar, né, o nome dele é Dentro de Ti Ver o Mar. Grande assim mesmo, todo poético. Isso tem um significado que acaba me irritando, porque tem a ver com o casal chato lá. Mas é uma leitura muito gostosa, um livro bem curto também. E por mais que esteja num idioma ligeiramente diferente pra gente, porque ainda é português, mas é um pouco estranho, é uma leitura fácil. O nosso último livro de hoje, eu já escrevi uma mini review lá no nosso Instagram, inclusive segue a gente lá no @filme.da.semana, que é Gótico Mexicano, escrito pela mexicana canadense Silvia Moreno Garcia e publicado aqui pela Dark Side numa edição muito bonita, mas que só tem livro físico. Ele é uma história de época que se passa nos anos 50, mas foi publicado recentemente. Eu acho que dessa lista é o livro mais novo. Esse eu li sozinha, não era leitura de lugar nenhum, não teve discussão. E também ele é um livro bem sessão da tarde, mas isso não é algo ruim. Foi uma história legal, que eu devorei em poucos dias e eu super consigo ver adaptada num filme ou numa minissérie. Inclusive, eu acho que os direitos foram vendidos para alguém. Acho que pro Hulu ou pra ABC, não tenho certeza. Mas eu acho que vai ter alguma adaptação num formato de minissérie, provavelmente, em breve. Vem aí, né? A protagonista dessa história é a Noemi, uma socialite que vive a boa vida dela na cidade do México, é herdeira e tem uns ideais que parecem muito mais próximos da juventude de hoje do que da época, mas tudo bem. Não é porque é um romance de época que precisa ser um retrato fiel da sociedade naquele recorte de tempo. Afinal, é uma grande fantasia, se a gente parar pra pensar, né? Apesar de ser considerado como no gênero dentro do terror, o que acontece pra mim é uma grande fantasia. Mas enfim, os anacronismos não me incomodaram. Se vocês têm curiosidade de saber mais sobre o subgênero gótico que esse livro se encaixa, tem o episódio número 83 que eu falei com recorte pra filme, mas a definição é muito parecida, então ouve lá que tá legal o episódio. Eu sou uma pessoa que me considero não muito fã do gênero de terror, mas esse ano eu tô me aventurando muito mais em coisas diferentes. E esse livro não me deu medo. Assim, tem umas partes bem nojentas que eu fiquei meio, sério? E umas horas que a minha imaginação falava só, eu estou lendo essas palavras, mas eu não estou imaginando essas coisas porque eu tenho consciência, eu tenho força sobre a minha mente. Então, por isso que eu não tive tanto medo. Mas eu não acho que dá medo, não. Eu só acho que é nojento mesmo, porque tem umas coisas meio estranhas que acontecem. Bom, voltando pra sinopse, a Noemi, ela tem uma prima, que chama Catalina, e elas sempre foram muito próximas, como irmãs e tal. Até que um dia a Catalina apareceu com um noivo misterioso, casou com ele e foi morar na propriedade da família dele, numa região montanhosa lá do México, onde eles, que são ingleses, construíram uma fortuna com minas de prata. A história vai, de fato, começar com a Noemi recebendo uma carta da prima muito estranha, meio perturbada, então ela resolve fazer uma visitinha
pra averiguar as coisas, né? Ela chega lá e a mansão opulenta tá caindo aos pedaços. A família, ela vive numa existência decadente e orgulhosa. Todo mundo é muito estranho e coisas ainda mais estranhas começam a acontecer. Desde xenofobia e uns papinhos de eugenia, até os rolês estranhos do livro, que eu não vou falar porque é spoiler. Mas tem muito rolê estranho. Sim, eu já disse que eu considero uma fantasia, porque eu tive que dar uma suspendida da minha descrença umas horas, mas se você tratar, né, como uma fantasia, como eu já disse, pode ser que você se divirta muito mais. A primeira metade, eu vi gente comentando que o livro demora um pouco para engrenar, eu demorei uns 3 dias para ler a primeira metade. Agora, a segunda parte do livro eu li praticamente num dia só, porque a gente fica muito curioso, né? As coisas estão ficando cada vez mais estranhas, você quer saber o que vai acontecer? É uma leitura rápida, então só vai. A inserção da cultura mexicana existe, mas é bem nos detalhes. A edição que eu li tem algumas notas de rodapé para contextualização, o que é bem legal, mas eu acho que dava para ter muito mais coisa, não sei. Foi uma coisa que eu senti, talvez eu queria ter visto mais mexicano nesse gótico, mas foi bacana. Então eu recomendo para quem tá procurando uma história legal, uma leitura fluida, talvez começar no terror, é tranquilo, tem umas partes nojentas, mas no geral foi uma ótima experiência. Para encerrar esse programa, eu vou falar dos 2 livros que eu ainda não concluí, mas eu vou finalizar até o final do ano para bater a minha meta. Eu tô lendo Crooked Kingdom, Vingança e Redenção, aqui em português, que é a continuação do Six of Crows, que eu falei no episódio número 64. Por enquanto, tá com uma vibe bem parecida. Eu amei Six of Crows e aqui tá ainda melhor porque não tem aqueles capítulos de estranhamento, de introdução pra história. Já começa da onde o outro livro parou e a gente já conhece todo mundo, então a história só vai acontecendo. Atualmente eu tô nos 30%, segundo o meu Kindle, e eu acho que eu termino logo, talvez até antes da publicação desse episódio. Ele é longo, ele é mais longo que todos os livros que eu falei daqui. No episódio de hoje, acho que o Gótico Mexicano é o mais comprido, ele deve ter umas 240 páginas, mais ou menos. Tem menos de 300, enquanto o Crooked Kingdom deve ter umas 400 e pouco, quase 500. E os capítulos são longos, então, assim, é sentar e demorar uns 20, 30 minutos para ler um capítulo. Então, acaba sendo um pouco mais lento, por mais que a história é uma história de ação, então tá acontecendo coisa o tempo todo. O outro livro, que faz algumas semanas que eu não pego nele, mas eu juro que eu não abandonei, é o Drácula, de Bram Stoker. Eu comecei a ler ele num surto de outubro, eu já tinha a edição tem um tempo, ela é em inglês, e eu surtei, falei, vou ler em outubro. E a gente já tá em dezembro, eu não terminei ainda. Mas assim, eu tô reclamando, mas o começo do livro é fantástico. Assim, o primeiro quarto dele é muito bom. Eu fiquei surpresa com a qualidade, como eu me senti envolvida e como tava legal. Mas depois, continua legal. Mas tem uns momentos que eu fiquei, nossa, não tá acontecendo nada nessa história. Parece que ela fica dando 1000 voltas pra acontecer nada. E eu tô num momento que é um grande vem aí, faz umas 30 páginas que é um grande vem aí e nada acontece, então eu tô um pouco nervosa, faz um tempo que eu não leio. Porém, falta muito pouco, eu já tô nos 75%, então é só eu pegar com força que vai. Então, até o final do ano vai vir aí com certeza. E eu ainda no futuro vou fazer um episódio do Drácula, falando do livro, falando das adaptações, falando do filme de 92, então em algum momento do ano que vem vai chegar esse episódio, só não sei quando. Por hoje é só, pessoal. Em janeiro vão ter programas com retrospectivas e um deles vai ser só de leituras. Eu não vou me repetir muito, mas eu vou tentar ranquear todas elas e falar muito brevemente, afinal é para ser um podcast curto de retrospectiva, né? Não é review de 30 livros. Então, provavelmente na segunda ou na terceira semana de janeiro vai sair esse programa. Vocês vão ver qual livro que eu gostei mais e tal. E nem eu sei ainda. Ainda vou trabalhar nele. Mas vai ser isso. Semana que vem é o último episódio do ano. Um episódio especial, um pouco mais longo que o normal. Mas vocês vão ver, eu espero que gostem.
Eu já falei do Instagram, né? Sigam a gente no @filme.da.semana. Ou vocês também podem falar com o nosso e-mail, que é podcastfilmedasemana@gmail.com, que também é uma chave Pix, caso vocês queiram fazer uma doação, contribuir com o nosso Natal e tal. E até semana que vem. Tchau, tchau.